Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E a gente começa a nossa temporada aí, primavera-verão, de volta ao jardim da casa da Dona Renê, que no caso é minha mãe. E a gente abre essa temporada com mulheres fortes, mulheres poderosas que vão estar aqui com a gente hoje e nos próximos capítulos dos Sons do Coração. E quem está conosco hoje é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito como gente e como profissional. Adri Silva, jornalista, empresária, empreendedora, mãe, mulher, amiga e muitos outros predicados que você vai descobrir hoje aqui no Sons do Coração. Bem-vinda, Adri. Obrigada. Tudo bem contigo? Obrigada. Tudo bem comigo. Ainda mais numa tarde assim, linda, num lugar maravilhoso como esse, um convite maravilhoso, não podia estar melhor. Ah, que bom, Adri. A gente feliz. sente energia desse Sente lugar, energia, assim. né? E nós somos movidas por energia, né? Então já saio daqui com a alma lavada hoje. Minha manhã não foi tão tranquila. Mas agora nós vamos relaxar. Mas agora né? já relaxei, só chegando aqui. Que bom. Adri, é uma grande satisfação te ter aqui. Obrigada, E a gente conversa sempre antes dos bastidores que o Sons do Coração é assim, ó, não tem roteiro, não tem papelzinho, não tem assim, a gente vai indo conforme o nosso coração vai mandando, né, Adri? Tá bom. Então a gente começa pelo quê? Vamos começar falando um pouquinho da tua profissão, pode ser, Adri? Pode ser. Jornalista da primeira turma. Sim, primeira turma de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, 1992. Fizemos 30 anos da primeira turma de jornalismo. Este ano de 2022, estamos completando 30 anos da primeira turma. E a Adri começou na carreira bem jornalista, aquela de jornal impresso, Sim, né, Adri? fazendo polícia. Polícia! O teu começo foi assim? Foi assim. Eu sou do interior, né? Sou da grandiosa Lagoa Vermelha. E vim para Caxias para fazer jornalismo, né? Sempre, eu acho, talvez a maioria das pessoas, quando vai fazer algo, pensa em subir. Eu queria voltar, né? Na minha cabeça, o meu sonho era fazer jornalismo e voltar para a Lagoa e exercer a profissão como jornalista lá. Não era um sonho, mas era o que eu pensava em fazer. Até porque eu tinha 19 anos, com 19 anos você nem sabe direitinho muito, né, o que realmente você quer. E naquela época era um curso muito novo, curso jovem, né? A primeira turma em Caxias tinha turmas em Porto Alegre, Santa Maria, mas em Caxias era a primeira turma, então para mim era tudo muito novo, né? E eu lembro que naquela época eu adorava a TV, né? E adorava Fátima Bernardes. Então eu via na Fátima Bernardes o que eu gostaria de ser. A gente queria ser, né? Como jornalista. Mas é engraçado porque a TV nunca me chamou, né? Trabalhei por 10 anos no jornal impresso, né? Trabalhei no Pioneiro por 10 anos. Fiz alguns trabalhinhos como âncora de um programa do Cindy Lojas, que era um programa que era pela UX naquela época, e era um programa alternativo, na verdade, dentro, né, da UX, e era 100% do Cindy Lojas, então eu ancorava, apresentava, produzia, fazia todo ele, e fiz uma pontinha em rádio como comentarista numa época, como comentarista de economia, né, que é minha paixão, né? Minha paixão é o jornalismo econômico, né? São os números. Mas nunca me encontrei 100% na TV ou no rádio. Sempre o impresso foi o que mais fez o meu coraçãozinho bater mais rápido. É legal a gente explicar para o pessoal, porque na nossa época, né, Adri, eu acho ainda que é assim, a gente passa pelo jornalismo de TV, de rádio, de jornal, fotojornalismo também, e depois que a gente escolhia, né, num segundo momento, assim, a carreira que quisesse seguir, enfim, né, Adri? E como é que foi a tua guinada de funcionária, né, para empreendedora? O que pegou? Eu acho que não tem assim é uma virada de chave, mas é uma virada de chave que você nem percebe, né? Acho que as coisas você vai amadurecendo, né? Quando eu comecei fazendo polícia no Jornal Pioneiro, eu fiz 2 anos de editoria de polícia.
Aí depois eu fui para a cidade, né? E depois caí na editoria de economia, porque a Cleida, que era editora de economia naquela época, no Pioneiro, foi embora, foi para os Estados Unidos para ficar 6 meses nos Estados Unidos. A ideia era ela ficar 6 meses e voltar. E aí, na redação do Pioneiro, o editor-chefe, na época, começou a avaliar alguns profissionais que teriam, né, o perfil para substituir a Cleida durante o período que ela ia ficar fora. E aí eu recebi o convite, né, de fazer a editoria de economia. Então eu caí na editoria de economia meio que de paraquedas, mas me apaixonei por ela, né. A Cleida foi, nunca mais voltou, continua nos Estados Unidos, estamos falando de 20 anos atrás, né. E aí naquele período eu comecei a gostar, comecei a me apaixonar pela economia e fiquei os meus últimos anos na editoria de economia. E uma das minhas grandes paixões, assim, né, das minhas grandes alegrias é ter conseguido conquistar, né, e fundado naquela época a coluna Caixa Forte, que é tua filhinha, que é a minha filhinha, né, e que está aí crescida, madura, independente e segue no jornal. E só que nos últimos anos ali que eu estava fazendo economia, eu comecei a ficar mais próxima de empresas, né? Porque você começa a conhecer um pouco mais, você começa a entender de economia, e ali eu comecei a me ver como alguém que poderia empreender também, né? Então nós tínhamos, naquela ocasião, nós tínhamos poucas assessorias de imprensa em Caxias, né? Eram algumas, tínhamos a Dinâmica naquela época, já existia, é a grande mãe, né, das assessorias de imprensa, a Juca, né? Então a Dinâmica, e tinha alguns outros profissionais que faziam trabalhos de assessoria de imprensa, mas não empresa constituída mesmo. E eu recebia muito release naquela época, né? E quando eu recebia os releases, a maioria dos releases vinham de fora. A maioria. Vinha de assessorias de imprensa de Porto Alegre, de São Paulo, São Leopoldo, Rio de Janeiro, e de empresas daqui da região ou empresas aqui de Caxias. E aquilo também começou a chamar a minha atenção, né? Porque tem, né, um mercado tem aí. Um mercado aí. E eu já estava com 10 anos de jornal também, né? E naquela ocasião eu conversei com os meus gestores e eu fiz uma pergunta, né? Como eu poderia crescer dentro do jornal. E infelizmente a resposta que eu recebi é que naquele momento eu não teria como crescer, porque eu já estava editora de economia, já estava com uma coluna, mas que isso era ser subeditora ou editora-chefe, né? Então eu percebi ali também que talvez o meu crescimento profissional naquele momento não ia acontecer no Pioneiro. Eu até tentei buscar uma vaga fora, dentro do grupo RBS, mas também naquele momento não tinha, né? E aí ali, acho que foi ele que despertou, né? Digo, então tô vendo que lá fora no mercado tem oportunidade, né? Eu sei fazer, sei como ninguém como fazer, porque eu recebia muito e a gente, quando a gente recebia os materiais, você avalia, né, o que é positivo, o que é negativo, e eu via que tinha muita coisa ali que poderia ser, as entregas poderiam ser melhores, né. E ali eu comecei a criar a oportunidade de ter uma assessoria de imprensa. Então foi uma viradinha de chave e muito por ver a oportunidade aqui fora e ver que eu não teria talvez a oportunidade que eu gostaria aonde eu estava, né. E aí também tem que contar com um pouquinho de coragem, né? E foi? E fui. Quem foi teu primeiro cliente, Adri? Te lembra? Meu primeiro, sim, Metalúrgica Forma. Foi meu primeiro cliente. E ela... eu tinha entrevistado a Laura Fadanelli, porque ela, naquela época, ela trabalhava muito, muito forte com a Shoptime. Ela vendia aparelhos de fundir pela Shoptime, né? E eu lembro que eu estava em casa e estava assistindo a Shoptime e vi Laura Fadanelli, Metalúrgica Forma, Caxias do Sul. Aí que me chamou a atenção, eu digo, olha, Metalúrgica Forma é aqui de Caxias do Sul, né? Eu estava trabalhando no Pioneiro ainda, estava fazendo a coluna, e aí me chamou a atenção e eu descobri a Laura pela Shoptime. E entrei em contato com ela durante a semana
para entrevistá-la, né? Então ela saiu naquela época nós tínhamos dentro da coluna Caixa Forte, a gente tinha a coluna No Comando, que em todos os sábados a gente entrevistava empresários, né, para falar um pouquinho sobre a vida deles. Eu entrei em contato com ela e entrevistei ela, começamos a conversar. Ela me falou um pouquinho dela e a Laura, assim, é uma das mulheres mais maravilhosas, assim, que eu conheço e que tive a sorte de conhecer, trabalhando, né? E aí começamos a conversar um pouquinho, e eu acho que uns 3, 4 meses depois, eu defini por ter a assessoria de imprensa, né? Então, conversei também, novamente, com os meus gestores, eu disse que eu estava pensando em montar uma empresa, assim. E aí eu fiz um acordo, né, com os meus gestores, que enquanto eu não tivesse... Isso foi muito bacana. Eles aceitaram que enquanto eu podia ir montando a minha empresa, né, trabalhando, e quando eu tivesse um cliente que me sustentasse, ou clientes que me sustentassem, eu sairia do jornal. Até lá eu continuei trabalhando, né? E sempre cumpri, fui ética ao extremo de nunca deixar que, né, os clientes que eu atendia... Usar o veículo para divulgar. E isso acho que é o mais difícil, porque daí você tem informações maravilhosas dos teus clientes e você, né, fica pensando, não vou usar porque podem achar que eu estou privilegiando, né? Então a Forma foi a minha primeira cliente, porque logo que eu comecei a formar a empresa, eu chamei a Laura e ofereci os meus trabalhos para ela, porque eles não tinham assessoria de imprensa nos 3 estados do Sul. Eles só tinham assessoria de imprensa em São Paulo. Então foi a minha primeira cliente. E a minha última cliente foi as lojas Arno. Porque aí quando eu fechei o contrato com as lojas Arno, né, minha última cliente antes de sair do jornal, sim, quando eu fechei o contrato com as lojas Arno, aí ficou inviável manter, né, uma assessoria de imprensa e manter uma coluna de economia, né, no principal jornal, né, estando atendendo um cliente, né, como a lojas Arno naquela época. Pois é, Adri, daí você falando, a gente vê assim uma coisa que eu acho que nos pautou muito na nossa época de jornalismo, graças a professores maravilhosos como Olivar Matia, né? Falecido professor Olivar, querido, que é essa questão da ética. É uma coisa que você leva muito ao pé da letra, Adri? Levo. É enraizado. E eu acho que eu acredito que muito vem da tua criação, da tua família, já vem de berço, né? E depois você vai aprimorando, porque ética também é se aprimorar, né? Então eu prefiro sofrer na carne, né, e saber que talvez alguma pessoa não foi ética comigo, do que eu não ser ética com alguém, né? Para mim é princípio, assim. Então, é aquela coisa de poder dormir, colocar o travesseirinho ali, e ficar muito tranquilo. Tá tranquilo. Até porque nós estamos, né, neste mundinho que ele dá voltas, pode demorar, mas o universo sempre traz aquilo que a gente planta, joga, né? Então, eu acredito muito nisso, muito. Já fui mais cética há um tempo atrás, mas agora, cada vez mais, eu acredito que só vem o que a gente planta. Retorno, né? Adri, ok, você foi criando sua empresa, e a maternidade? Que época foi isso? Foi antes? Foi depois? Como é que veio a maternidade para ti? A maternidade foi essa sim foi uma virada de chave. Porque eu nunca quis ser mãe, né? Não estava nos meus planos ser mãe. Sempre que eu pensava em não ser mãe, né? E parando para pensar assim, eu nunca soube por que eu não queria ser mãe, né? Mas era... não vou ser mãe, não quero ser mãe. Eu acho que era uma coisa tipo, vou voltar para Lagoa Vermelha. Eu acho que era mais ou menos assim. E nunca mais voltei, inclusive, né? Sim. E foi uma viradinha de chave. Realmente, teve um dia, sei lá, uma manhã, um dia, que em algum momento eu comecei a querer ser mãe. É sentimento mesmo, né? Da mesma forma que antes eu pensava em não ser mãe, de uma hora para outra, eu não quero ser mãe. Começou a ficar latente, né, aquele querer ser mãe. E foi muito rápido, assim, muito rápido. Tanto que quando as mulheres vão me entender, algumas talvez, né, quando eu engravidei, eu tive a certeza absoluta que eu tinha engravidado, né, tanto que eu disse pro Mário, estou grávida.
Ele me olhou como assim? Eu digo, sim, eu sei, senti que eu engravidei. Sim, foi, né, fiz o examezinho, né, acho que uma semana depois eu só fiz o de farmácia, porque nem tinha como fazer o laboratorial ainda. E aí foi uma virada de chave, assim, o querer ser mãe. Então foi um sentimento que estava adormecidinho, né? Não sei por que estava adormecido também, e que de uma hora para outra veio. E aí eu parei de tomar o anticoncepcional, né? Achei que ia demorar um pouquinho, inclusive. Foi batata. Rapidíssimo. Batata, isso mesmo. Mas eu fui mãe com 37 também, né? Sim. Já estava mais madura. Antes, quando eram mais jovens, em algum momento, porque sempre a primeira coisa que perguntam, né? E aí, quando que vem o bebê? São aquelas coisas, né? Faz os 15, casa, né? Tem todas aquelas perguntas, né? E naquela época, quando eu me perguntava, a primeira coisa que eu parava e pensava, agora eu não tenho condições financeiras, né? Aí, depois quando tinha, né? Agora acho que não vou querer, tá bom assim, né? Mas realmente foi muito rápido, assim, um estalinho de ser mãe, né? E eu fui com 37, a Valentina hoje está com 14 anos, né? Tá linda, maravilhosa, cheia de atitude, né? Minha filha tem muitas das coisas que eu aprendi a ter e ser com 50 anos, e minha filha com 14 já sabe, já é autossuficiente, já sabe o que quer, né? Tem coisas que eu demorei bastante para evoluir comigo mesma. Mas a geração, né, essa nova geração agora e as próximas também, elas são muito mais, para algumas coisas, eu gostaria que ela tivesse a nossa geração, né, para algumas coisas, mas para outras elas são muito mais resolvidas, autênticas, né? Talvez, né, Adri, também seja a palavra, né, que eles... Isso. E aí tenho agora a minha companheira, né, daqui uns dias eu sei que ela já vai estar me deixando, porque essa é a vida, né. Daqui uns dias ela vai estar viajando, vai estar indo pelo mundo, mas daí eu vou atrás dela também, não vou deixar ela ir tão longe por tanto tempo. Mas é minha companheira de vida agora. Adri, e de muitas coisas que a maternidade nos ensina, né, que são inúmeras e são diárias. O que a gente nunca mais fica doente é uma delas. É verdade, né? Que mãe não tem direito de... Não, a gente não tem mais o direito de ficar doente. Essa é uma delas. É verdade. Mas o que fica de mais marcante, assim, pra ti, se tu pudesse, de alguma maneira, sintetizar? Acho que a força que a maternidade nos traz, assim, a gente tem muitas maneiras e formas de ser fortes, né? De ser forte, de ser resiliente, mas a maternidade, eu acho que trouxe, assim, uma força muito diferente das outras que eu sinto ou que eu sentia, né? Porque é um ser que depende completamente da gente, né? Então, eu brinquei de ficar doente, né? Eu acho que eu não lembro se eu fiquei doente, assim. Se eu fiquei doente por 20 minutos, por 30 minutos, né? Ou por uma noite, né? Porque você tem que encontrar forças né? A maternidade, ela é tão intensa e ao mesmo tempo a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou saber educar? Será que eu vou saber ensinar, né? E ao mesmo tempo a gente fica com muito receio, com muito medo, né? Do que o mundo vai fazer com os nossos filhos, né? A gente quer que faça o melhor e que entregue o melhor. Mas eu acho que a maternidade me trouxe, me mostrou o quanto mais forte ainda eu sou do que eu imaginava, né? E força para tudo, força para encarar todos os nãos, porque os sims são ótimos, né? Mas os nãos também existem na nossa vida, nos ensinam muito. E encarar de formas diferentes também a vida, né? De pensar que a gente não pode mais se dar o luxo de dormir mais, talvez em alguns momentos, né? Porque você tem que acordar, alguém tem que acordar, tem que levantar. Se você se um cliente teu cancelou um contrato, ok, você vai lá, corre atrás de outro, porque você tem que se manter e manter, né, quem está contigo. Então acho que é mais a questão de força mesmo. E chegar em casa, né, viver às vezes
os dias, né, são tão corridos, são pesados, e algumas vezes a gente não chega em casa e só quer descansar, só quer esquecer do mundo lá fora, né? Mas aí você abre a porta, né, e vê aquele serzinho, né? Mãe, tô com fome. Porque é o que mais a gente ouve, né, nessa fase, mãe, tô com fome, né? Mãe, tô com fome, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, mãe, preciso disso, mãe, preciso daquilo. Tu percebe que vamos lá, né, vamos à luta, e então acho que é força, acho que a palavra, assim, né, é força total. Não existe algo que a gente, não sei se existe, a palavra impossível é muito forte, né, mas acho que para nós nada é impossível, assim, quando se está ao nosso alcance mesmo, né? Adri, quando você fala de força, você acha que nós mulheres também tem a força que ela vem ao natural, vem desse amor, né, incondicional por um filho, mas tem aquela força de ter que ser forte, de ter que dar conta, de ter que ser a Mulher Maravilha. Tu sofre dessa síndrome da Mulher Maravilha também às vezes, ou como é que é pra ti? Sofro todo dia. E tô tentando sofrer menos e tentando mostrar que eu não sou a Mulher Maravilha, né? Pra mim e pra minha filha também. Porque em alguns momentos eu percebi que mostrar pra ela que eu era a Mulher Maravilha também estava criando nela uma Mulher Maravilha que não precisava, né? Porque a Mulher Maravilha é aquela que não sofre nunca, que não chora, que não demonstra emoção, né? Que, ok, eu resolvo. Né? Eu sou perfeita. Eu sou perfeita. E sim, somos perfeitas, né? Sim, a gente resolve, mas a gente resolve o que é possível, né? Nós somos perfeitas nas nossas imperfeições, né? E em algum momento eu fui feliz por perceber que talvez eu estava mostrando para a Valentina uma força grande demais, que nem eu tinha, né? E então, nós sermos super-heroínas, né, a gente como existem muitos super-heróis, né, não são só, tem o masculino e o feminino, né, são os dois. Mas acho que hoje eu consigo mostrar para a Valentina que eu sou forte, que eu sou resiliente, mas que eu sou humana, né. E em alguns momentos a gente quer se mostrar tão forte para tudo, né, e não mostra o nosso lado de fraquezas também, né? E eu percebi que são nos momentos das nossas maiores fraquezas que a gente encontra as nossas maiores fortalezas, né? E demorei um pouquinho para ter, sabe, essa viradinha, assim, porque sempre desde sempre eu tive que me mostrar muito forte, né? E isso por coisas minhas também, né? Coisas que a gente traz lá de trás, né? Meu pai sempre quis ter filhos homens, ele teve 3 mulheres, né? E aí eu trago de lá também aquilo, né? De mostrar para ele que não precisava ter um filho homem, que eu seria tão forte quanto um homem, né? E hoje só no alto dos meus 50 anos eu consigo ter o discernimento de que eu não preciso mais, né, disso. Então hoje eu tento mostrar para a Valentina isso também, que ela não precisa, né, ser tão forte, e eu não preciso ser tão forte, né, aos olhos dela, né. Não vou perder o respeito de ninguém se eu mostrar alguma fraqueza, né. Vai autorizar ela também a ter o lado humano. Que legal. Também. Adri, como é que foi 50? Ai, foi ótimo, libertador. É? Nossa, uma maravilha. Delícia. E tinha docinhos, né, Vivi? Tinha. Tava uma delícia a festa dela. Ai, foi ótimo. Sabe que algumas pessoas me diziam, você vai ver que depois dos 50 é outra coisa, é outra vida. Eu digo, que exagero, né? Não é outra coisa, é outra vida. Os joelhos continuam doendo, na verdade, um pouquinho mais que antes. Mas o mental é diferente, assim. É libertador. E eu acho que só quem vive mesmo, e não é nada assim de, estou mudando radicalmente, drasticamente, mas você se permite muito mais, né? Se permite muito mais, dizer muitos mais não, se permite ser um pouco mais clara ou mais objetiva com algumas respostas e alguns retornos teus, mantendo a ética, mantendo a educação, né? Mas não assumindo tantas coisas para ti, como antes a gente acabava assumindo.
E é engraçado que é só um número, né? Porque você dorme com 49 e você acorda com 50, né? Mas essa virada, assim, é uma permissão, sabe? Até porque eu comecei a dar as minhas viradas com 45 anos, na verdade. Com 45 anos eu comecei a pensar muita coisa. Porque com 45 eu pensei, realmente, ai, Adriana, daqui 5 anos você vai estar com 50. E aí? Tu vai fazer o quê? O que tu, né? Você está tão bem e tão feliz com algumas coisas e não está tão bem e tão feliz. Tu te preparou para essa virada também, Adri, de alguma maneira? Até de deixar algumas coisas para trás mesmo? Se eu disser que eu me preparei, Vivi, eu vou estar mentindo. Mas as coisas começaram a ficar para trás naturalmente, sabe? Porque tem pessoas, eu tenho uma amiga minha que ela disse que ela se preparou para fazer os 50. E realmente ela se preparou. Eu sabia que eu ia fazer, né? Graças a Deus. Tomara que eu faça mais 50. Mas deixar essas coisas para trás veio naturalmente, assim. E é muito natural isso. Então, para mim os 50, assim, ainda não precisei fazer plástica, que bom, né? Ainda estamos fortes. Tem que fazer um pouquinho mais de exercícios físicos para que o físico acompanhe, né? O que o mental. Mas eu acho que foi tudo muito natural, assim. Então, se eu disser, me preparei para isso, não. A minha festa de 50 anos foi preparada 20 dias antes, porque eu estava ainda em dúvida se eu faria festa, não faria festa, faria festa, não faria festa, faria festa. Então, mas acho que talvez os 51, 52 sejam cada um com mais viradinhas, né? E quando chegar nos 60, vai estar melhor ainda, e nos 70, nos 80, 90, porque eu vou passar dos 100, é claro. Mas acho que é tudo quanto mais natural as coisas, melhor. Eu sou canceriana, né? Então, e tenho ascendente em touro, ainda bem, porque daí o touro é que me traz um pouquinho, né? Não sou tão sonhadora, assim, o touro me traz pro chão. Mas pelo que alguns dizem que os cancerianos são super, super organizados, né? Não, acho que o touro me trouxe também, assim. Então, para algumas coisas eu sou bem organizada, para outras nem tanto. Então, para comemorar os meus 50 anos, não teve tanto planejamento, nem tanta organização mental, né? Mas deixar as coisas para trás, elas estão muito naturais, muito, muito naturais. E isso está bem bom, porque daí a gente não fica se preocupando também, né? Com certeza. O que a Adri deixou para trás com o tempo? O que eu deixei? Eu deixei muita coisa e ainda preciso deixar várias outras. As crenças limitantes, eu ainda estou lutando com algumas coisinhas, assim. Mas eu deixei para trás, acho que os receios e os medos de que as pessoas não gostem de mim, porque eu não estou sempre à disposição, ou sempre disposta a fazer algo, né? Que isso era uma preocupação, assim, muito grande. Eu sofria muito, assim, de que eu precisava sempre dizer sim, ou dar um jeito de resolver os problemas dos outros, né? Para me sentir feliz. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto orgulho de mim, assim, e agora eu estou parando para pensar, né? Porque antes eu era muito no piloto automático, né? Tentava resolver os problemas das outras pessoas, mesmo que não fossem meus, porque eu trazia eles para mim, né? E isso é muito por ser canceriana e por ser mãezona, né? De resolver. Eu tô me identificando. Isso. Mas e isso eu tenho deixado um pouquinho agora, né? Eu tenho parado. Antes eu não parava para pensar. Agora eu tenho parado e pensado, tá, Adri, tu pode fazer isso e isso. Ok, mas até aqui. Tu não precisa fazer todo o resto, né? Dizem que o problema chama o dono, né, Adri? Claro que sim. Eu repito Também? isso para mim, o problema chama o dono. É. E como é que é ser assim, ter esse estilo mãezona, que também está em transformação, né, Adri? E gerenciando uma equipe de quantas pessoas hoje? Hoje estamos em 19 pessoas. Então, na prática, você exercita isso também com esse grupo de 19 pessoas. Sim. É maior até do que muitas redações de jornais. De jornais, né? Hoje sim. hoje sim. Sim, e esse é um grande desafio de estar à frente, né? De fazer a liderança
e de ser mãe, né? Porque tem alguns profissionais, tem algumas que conseguem ser muito mais racional do que emocional, né? E eu acho que eu não tenho dúvidas que o ideal seria ser equilíbrio, né? Entre o racional e o emocional, né? Quando você está à frente de uma empresa. Mas no meu caso, ou eu teria que nascer de novo e começar tudo de novo, porque eu sou muito mais emoção do que razão, né? Então, e essa é uma parte do empreender, né, que mais eu sofro, né? Porque se eu pudesse, eu colocava todos embaixo da minha asa e dava um jeitinho e resolvia de todos. E cada vez que eu recebo um currículo, eu fico pensando, eu podia ajudar, eu podia trazer para cá, podia fazer isso. Eu digo, Adriana, pelo amor de Deus, né? E então o equilibrar a mãe Adri e a chefe Adri, para mim é a maior dificuldade. E tem uma coisa também, né, Adri, que nós empreendedoras, a gente tem como base modelos muito masculinos de gestão, né? Ainda. Quando a gente pensa nas nossas mães, nas nossas avós, quando a gente pensa nas nossas avós gerenciando algum negócio, elas não fizeram isso. Querendo ou não, a gente também está abrindo portas aí, né? De um jeito diferente. E por mais que eu não me sinta, e sinceramente eu não me sinto cobrada pelos homens, né? A cobrança é muito mais minha, né? Eu me cobro muito mais. Mas eu acho que a grande dificuldade, assim, que eu vi, e nem sei se é uma dificuldade, algo a aprender, no meu caso, e algumas vezes eu paro e penso, mas se eu fizesse diferente tal coisa, mas se eu respondesse diferente tal coisa, mas se eu fosse mais dura na resposta, né? Ou se eu deixasse as pessoas resolverem mais elas, né, as questões do que eu. E aí nesse momento eu fico pensando, mas daí não seria eu, entende? Não seria a Adriana, né? Porque agora eu estou com empresa, vai fazer 20 anos o ano que vem, né? E foi muito, o crescer como empresa, como empresária, foi muito mais pelo meu instinto do que por preparação, né? Porque eu fiz jornalismo, eu fiz MBA em jornalismo econômico, né? Eu não fiz administração. A gente não estuda para ser empreendedor. Não fiz gestão, foi muito no fazer, né? Sei fazer e fui e começamos, foi crescendo. Então, e aí nesse momento eu digo, o que fez a Adri Silva ser o que ela é hoje? Qual né? que é a receita do bolo da Adri? Receita? Sempre se colocar no lugar do outro, ser empática, né? Em algumas vezes talvez ter feito além do que precisava, né? Mas daí eu volto a dizer que se não fosse assim, não seria a Adri, né? E aí seria um outro modelo de gestão, né? E eu acho que não existem modelos de gestão 100% fechados também, né? Não vejo dessa forma. Eu acho que cada um tem que colocar o seu empreender da forma com que sabe, né? O que deu certo para uma empresa pode não dar certo para outra, ou vice-versa, né? E quem está dentro, né, das empresas é que sabe o que está acontecendo realmente ali, né? Então, algumas vezes a gente perde para conseguir ganhar lá na frente, outras vezes a gente ganha um pouquinho mais para ter uma gordurinha ali para frente, né? Mas eu acho que o grande segredo mesmo, para mim, assim, é o respeito que eu tenho pelas pessoas que trabalham comigo. Acho que isso faz de mim melhor, né? E eu me orgulho muito, assim, de gostar. Eu gosto de gente, né? Se eu não gostasse de gente, seria bem diferente. Então, como eu gosto de gente, eu gosto de valorizar e respeitar aqueles que estão pertinho de mim. Então, às vezes, nem sempre eu consigo tanto isso, mas acho que esse é o grande diferencial, assim, da agência, né? Quem trabalha lá, acho que percebe o carinho que eu tenho, né? O carinho e o afeto que eu tenho por cada um, né?
independentemente deles estarem comigo agora ou não, né? Tem pessoas que trabalharam comigo há anos atrás e eu continuo sendo amiga, né? Continuo curtindo os stories e dando risada e mandando figurinhas, porque eu acho que algumas vezes as empresas acabam sendo muito empresas, né? E não existe empresa sem o humano, não existe sem empresa gente, né? sem gente, né? Então, quando a gente sai de lá, fecha a porta, o ser humano é que está ali, né? Os móveis, os equipamentos ficaram lá dentro, né? Então, acho que esse que é o segredo. Adri, tenho que falar num assunto contigo que eu vivenciei um pouquinho de perto, a questão do luto, de morte, de pessoas que a gente gosta muito, pessoas muito próximas. Como é que é isso para ti? Doloroso. Questão de perder pessoas tão próximas assim. Hoje de manhã eu lembrei muito do meu ex-marido, né? Pensei muito nele, assim, porque como o Mário, pai da Valentina. E trabalhou contigo também, o Mário foi fotógrafo? Nós nos conhecemos quando eu trabalhava no Pioneiro e ele era perito policial, né? Então nós nos conhecemos no homicídio, foi muito romântico. Foi romântico assim ao extremo, foi num homicídio. E nós fomos casados por 25 anos, né? E hoje de manhã lembrei muito do Mário, porque a presença dele, né, me faz muita falta. Faz falta para mim, né, mesmo que nós já estivéssemos separados, mas ele faz falta porque ele me ajudava muito, muito. E faz falta muita para Valentina, né? Então, agora eu estou trabalhando a 4 finais de semana. Né, trabalhando direto a 4 finais de semana. E esse vai ser o meu 4º final de semana que eu vou trabalhar. E aí hoje de manhã, a primeira coisa que me veio na cabeça, né? Tivesse aqui, a Valentina não ia ficar o 4º final de semana sozinha. Ela está feliz da vida porque está ficando sozinha, é claro, né? Mas se ele estivesse aqui, ele estaria, claro, ajudando, né? Então, a presença dele faz muita falta. E eu considero, Vivi, que eu recebi bem, assim, né? Passei bem, nem sei se é isso que eu queria dizer, mas como ele estava doente, não tinha nada que pudesse ser feito, né? Só um milagre mesmo, né? Mas não aconteceu. Ele estava com câncer e câncer terminal, não tinha muito, né, o que ser feito. E aí agora a gente volta para aquela que nós falamos um pouquinho ali na frente, que é a questão da força, né? Naquele momento, a única coisa que eu podia demonstrar para Valentina era a minha força, né? Era a força da mãe dela que ia ficar ali, da força da mãe dela que sempre foi forte, né? Em todos os anos, e que eu ia ser mais forte, né? Do que eu já tinha sido, e que a força ia ser pelos dois também, né? Porque nesse caso o que a gente precisa é demonstrar e mostrar para os filhos que eles estão seguros, né? De que eles estão seguros, que tudo vai dar certo, que vai ser difícil, mas que é um dia após o outro. E eu vivi o luto, né? Até porque eu já era madura, né? A minha filha não viveu completamente. E essa eu acho que é uma das maiores dificuldades. A Valentina, agora em alguns momentos ela se permite. Mas por isso que eu comentei contigo que eu comecei a demonstrar para ela mais as minhas fraquezas, porque eu percebi que ela não queria demonstrar, né? Ela também queria ser forte, para mostrar para a mãe, claro, que ela também era. Né? E aí foi ali que eu comecei a perceber que eu estava fazendo algumas coisas erradas com ela, né? E então agora faz 2 anos que o Mário faleceu, e agora a gente fala mais, ri mais, lembra de coisas, né, que ele fazia. Ela está muito parecida com ele fisicamente também, e ela quer ser parecida com ele, né, fisicamente. Ela fica feliz com isso, e isso para mim não interfere em nada. Eu sei que ela é minha filha e
Tem uma foto dele, né, que cada vez que eu olho para aquela foto, eu digo para ela, meu Deus, você está cada vez mais a cara do teu pai, você está cada vez mais parecida com ele. E então eu vivi o luto, né, e agora eu acho que ela também está se permitindo viver. E isso está melhorando para ela no todo, assim, porque foi muito difícil, né, foi durante a pandemia, então ela teve muitas perdas todas juntas, né, ela estava com 12 anos, melhor, assim, né, e aí 12 anos, pandemia, isolamento social, a doença do pai, a perda do pai, fazia pouco tempo que nós tínhamos nos separado também, então tudo foi, né? Então, para mim, eu converso, às vezes eu converso mais com ele, às vezes menos, né? E tenho um carinho enorme por tudo que a gente passou, assim. Fizemos muita coisa errada, mas fizemos muita coisa certa também. Mas tem um carinho muito grande, assim, por ele. Então, para mim foi, por isso que eu digo que passei, né? Consegui passar bem, né? Mas faz muita falta, faz muita falta. Fez essa travessia, né, Adri? Tu é uma pessoa que trabalha a tua espiritualidade, Adri? Hoje mais que há 4 anos atrás, sim. Hoje sim. O que tu costuma fazer para te conectar? Nossa, eu ando fazendo tanta coisa. Dá para fazer a lista aqui. Eu tenho feito meditação do meu jeito, mas tenho feito, né? Meditação, acendo os meus incensinhos, sento lá e fico conversando comigo mesma. Tenho ido pouco. Reiki tenho feito pouquinho, também tenho tentado. Eu converso muito com Deus, realmente converso, falo muito com Ele. Ouço muitos salmos, tenho ouvido mais do que antes. Eu tenho rezo, até porque eu sou católica, mas não sou católica apostólica romana, não sou. Mas respeito e gosto muito da parte espírita, então também busco um pouquinho nisso. Eu tento me fortalecer com tudo aquilo que me dá força e que não prejudica a outra pessoa, seja lá o que for, seja acendendo incenso, seja ouvindo mantra, seja colocando as janelas abertas, seja olhando para o universo e agradecendo, que eu tenho muito a agradecer. Então a minha parte espiritual, e rezando Ave Maria, Pai Nosso, na verdade depende muito do meu dia. Tem dias que eu gosto de tarô também, né? E aí a Valentina às vezes vai ouvir um tarozinho hoje, eu digo, vou ouvir um tarozinho hoje, porque não posso. Então, eu brinco que nós somos energia pura, né? Então, se eu achar que a energia vai vir colocando o pé na grama, eu vou colocar o pé na grama. Se eu achar que a energia vai vir tomando um banho com sal grosso, eu vou fazer isso. Então, o meu espírito é mais bem leve, eclético. Assim, bem eclético, 100% eclético. Gente, vocês têm que seguir a Adri Silva nas redes sociais dela, porque ela tem umas pílulas assim que eu fico, às vezes eu fico uma semana assim degustando. Tem uma frase essa tua semana que diz assim: eu adorei, descobri a minha força, descobri o que eu sou capaz de fazer. Quando eu foco a força que eu tenho quando eu foco naquilo que no preciso, objetivo. No objetivo. Olha. Sim. É maravilhosa, ela é inspiradora, essa mulher, inspiradora. Obrigada, Adri, somos, né? Pra gente terminar esse nosso bate-papo, eu quero saber a tua dica de livro. Sim. Que tu trouxe. Sim, eu trouxe um livro que, como a minha vida agora é, né, empreender, eu trouxe um que é feedback corporativo. Como saber se está indo bem. Que é algo que eu ainda preciso melhorar, que é dar feedbacks, né? Que é algo que eu preciso melhorar bastante. Eu acabo segurando para mim, né? E esse livro eu já li 3 vezes e cada vez que eu leio ele eu fico pensando, meu Deus, isso é muito cansativo, é muito cansativo dar feedback, né? Tanto para ti quanto para as pessoas que trabalham contigo. Porque a todo momento você tem que estar motivando as pessoas que trabalham contigo, né? Esse eu acho que é um dos grandes desafios, assim, e às vezes você está precisando daquela motivação, né? Você que está precisando de uma palavrinha, uma coisinha, mas naquele momento você tem que ser um motivador, ser um incentivador. Até com os filhos também, né, Adri? Como a gente precisa incentivar, e às vezes o cansaço pega também.
E, Que ótimo! E eu gostei muito desse livro, e de tempos em tempos é uma leitura rápida, de tempos em tempos eu vou lá, dou uma olhadinha, anoto algumas coisas que eu acho bacana. E eu acho que feedback para tudo na vida, né? Seja para o profissional, seja para o pessoal, seja nos relacionamentos, né? Pessoais ou nos relacionamentos profissionais. Dizer o que você está sentindo, né? Ou elogiar ou criticar quando é necessário, eu acho que faz toda a diferença, assim. Então, eu deveria ter começado a dar feedbacks na minha vida muito lá atrás. Então, tô de olho no livro. Gostei, fica a dica, feedback corporativo. Adri, pra gente encerrar esse bate-papo assim, que a gente falou de empresa, a gente falou de vida pessoal, a gente falou de espiritualidade, mas na verdade a gente é uma coisa só, né? Então é uma comunicação integrativa que a gente fez hoje de tudo. Qual é o som que habita o teu coração assim agora, aqui, embaixo desse limoeiro? Gratidão. Hoje, especialmente, eu estou muito grata. Hoje. Porque, por uma série de coisas, assim, uma série de resoluções que eu estou tendo na minha vida, né? Uma série de conquistas que a Adriana está tendo e que a Adriana Silva está tendo. Então, hoje eu fecho esta sexta-feira com chave de ouro, literalmente, assim, literalmente, na essência da palavra. E a gratidão, porque quanto mais eu agradeço, mais coisas eu tenho conquistado. Acho que isso também é muito bacana, né? Tem algumas pessoas que dizem, é muito fácil dizer eu sou grato, gratidão, adoro dizer gratidão. Tem que sentir, né, Tem que sentir, se você não sentir é só uma palavra, né? Tem que sentir. E a partir do momento que você começa a sentir, você começa a perceber que realmente quanto mais você agradece, mais você é merecedor das coisas, né? Mais coisas boas aparecem pra gente agradecer, com certeza. Adri, foi um privilégio te ter aqui hoje, nessa tarde tão linda, saber um pouco mais da tua história de vida como empresária, mas como pessoa também, pessoa humana. Isso, tua inspiração, Adri, seja nas redes sociais, como assim, ao vivo e a cores. E para mostrar a nossa gratidão da nossa equipe, um presente bem lindo da Botânica Boutique Floral para você levar para sua casa, se lembrar da gente com muito carinho. Obrigada. Vivi, obrigada pelo convite, espero ter contribuído um pouquinho. Né? Tudo que você diz que eu sou, você é e mais. Nos conhecemos há bastante tempo, né? Admiramos o nosso trabalho e fico super, super feliz. Obrigada, tá? Continue, que venham muitos e muitos programas aí pra gente assistir e a gente acompanhar. Amém. Obrigada, Amém. Adri. Obrigada. Adorei. Os Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui. Beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau.